falar de episódios violentos, né? Soa quase irônico dizer que a Ku Klux Klan é desarmamentista. A gente teve recentemente a invasão no Capitólio por um grupo de supremacistas brancos, né? A versão mais moderna da Ku Klux Klan são os Oath Keepers e os Proud Boys, tentando reivindicar a suposta vitória de Donald Trump. E depois a gente teve o presidente Bolsonaro dizendo que coisa semelhante poderia acontecer aqui em 2022. Então, quando a gente fala em milícias armadas para proteger direitos de cidadãos contra supostos tiranos, a gente tem episódios violentíssimos como esse, que foi a invasão ao Congresso Nacional Americano, com 5 mortes por grupos armados com armas de fogo e com outros tipos de armas brancas também. E voltando àquela história de que você está sempre seguro quando você está armado, não é bem assim. A própria ministra Rosa Weber comentou na decisão dela que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já passou pela experiência de ter sua arma de fogo roubada e desviada para o arsenal de criminosos. E aí ela conta, em 4 de julho de 1995, então o deputado federal Bolsonaro teve sua pistola Glock 38 roubada por 2 homens enquanto cruzava o bairro Vila Isabel, na cidade do Rio. E à época ele confirmou lá para o jornal A Tribuna da Imprensa, dizendo que mesmo armado me senti indefeso. Bom, se o presidente, que é um homem, né, oriundo do Exército, um capitão reformado, se sentiu indefeso, roubado por 2 criminosos no Rio de Janeiro, quiçá eu, armada, ou qualquer cidadão armado que tem o tal do elemento surpresa, e certamente nós teremos, a maioria de nós, menos habilidade para lidar com armas do que os criminosos. E muitas dessas armas são desviadas para o crime organizado, né? Foi o que a Rosa Weber citou em seguida, dizendo que 68% das armas de fogo apreendidas com criminosos foram adquiridas por cidadãos ou empresas de forma legal. Então tem esse... Vamos lá. A segurança da Rosa Weber, eles usam o quê como arma? Isso, a segurança do STF, né? Do STF. São flores, né? Congresso Nacional. Bom, mas aí são policiais, né? São forças constituídas pelo Estado. Mas se a pessoa quer desarmar os outros, ela tem que se desarmar também. Detentor do monopólio da violência legítima. Não é um distintivo, que me faz capaz de utilizar corretamente uma arma de fogo. É o treinamento, e eu posso ter certeza, eu tenho mais treinamento que a maioria absoluta de todos os seguranças do STF, né? Se precisar eu comprovo isso para mim, claríssimo, né? Mas vamos lá, né? Então, primeiro, é desonestidade você pegar um caso e utilizar como regra, tá? E é isso que ela fez, né? Aliás, se você pegar, né, a sequência, né, de argumentos, né, vou dizer argumentos para não ser ofensivo, de argumentos que ela utiliza, né, na decisão dela, né? Você vai pegar este livro aqui, ó, né? E você vai ver que está tudo aqui há anos, tem artigo meu aqui de 5 anos que já falava sobre isso e demonstra, né, que isso é uma falácia, mais uma falácia desarmamentista, né? Então, assim, ela usa exceções, né, e obviamente ela pega o caso que passou o Bolsonaro, que só por ser o Exército, acredite, não quer dizer que se saiba utilizar corretamente uma arma de fogo, e tenta incutir com isso a ideia, né, de que ninguém consegue se defender, o que é uma grande mentira. O problema é que no Brasil se levanta muito poucos dados sobre esse tipo de situação, infelizmente, né? Infelizmente. Mas pode ter certeza, né, que se houvesse um levantamento de dados corretamente, né, tudo isso caía por terra, né? Se formos usar um exemplo como regra, então eu também tenho o meu exemplo, onde eu também já reagi, né? Nem por isso perdi minha arma, nem por isso perdi minha vida, né? E salvaguardei a minha família numa tentativa de assalto na minha residência. Então pronto, um caso, pronto, tá valendo, vale para todo mundo. Não é isso que a gente está discutindo, né? Eu jamais falei que uma pessoa com uma arma de fogo está 100% segura. É como um cinto de segurança. Se eu tiver de cinto de segurança, batendo uma betoneira a 160 km por hora, não vai ser cinto de segurança que vai me proteger. Não é por isso que eu vou dizer que o cinto de segurança não é eficaz na maioria absoluta dos casos. Aliás, a ideia, né, daquele que tem uma arma de fogo, tanto na sua casa, em especial na sua casa, quanto o porte de armas, é realmente não ser surpreendido. Se você for surpreendido, fica tudo mais difícil. É impossível reagir? Não, não é impossível reagir. Em última instância, isso é um problema meu, né? É um problema de quem faz a escolha de ter uma arma de fogo. Eu não tenho, né? Não votei em ninguém, né? Eu não dei a autorização para ninguém, né? Para legislar sobre a minha vida particular e sobre as minhas escolhas.
Se eu quiser morrer tentando defender minha família, ninguém pode me impedir de fazer isso. Se eu quiser morrer tentando defender que seja a minha própria vida, ninguém tem nada a ver com isso. É a minha escolha, né? Há riscos em você possuir e andar armado? Claro que há. Eu seria extremamente desonesto, né, se eu falasse que não. Isso, né, é prerrogativa para dizer o risco de você desarmado é menor. Isso é falso. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Ninguém pode te garantir que você, mesmo se rendendo a um criminoso, deixando o criminoso entrar na tua casa, porque parece que aqui a proposta é essa, né? Não, se entrar na sua casa, deixa entrar. Liga para a polícia, né? Espera 20 minutos, e aí, enquanto isso, deixa o bandido fazer o que ele quiser com a tua família. Né? Isso é inadmissível. Inadmissível. Então, assim, temos que ter regras claras. Posso pegar um gancho nisso para fazer a pergunta, Lacombe? Claro, por favor. Claro. Porque é exatamente essa a minha próxima pergunta. É exatamente essa. Em primeiro lugar, chamar a atenção para a incoerência da esquerda desarmamentista, que chama a polícia muitas vezes de fascista, faz campanha, como aqui nos Estados Unidos, para desmonetizar, tirar armas até, ou tirar recursos da polícia, porque fala que a polícia é sistematicamente racista, demoniza a polícia, basta ver o PSOL no Brasil. E ao mesmo tempo que é o monopólio das armas e da força na mesma polícia. Há no mínimo uma incoerência. E eu já usei outras vezes do extintor de incêndio, não é porque existe bombeiro que você não vai ter extintor, é para questões pontuais, ainda mais no meio rural, né? É muito fácil ser desarmamentista com um cheio de segurança privada e guarita no condomínio. No meio rural, com MST, que é defendido pela esquerda, né? Grupo de criminosos, se você não tiver uma arma para se defender, vai ligar para a polícia, é uma piada de mau gosto. Mas a pergunta, Benê, é exatamente sobre isso, sobre a cultura da covardia, sobre a cultura do não reaja, jamais, que a gente vê até polícia falando, né? E ignoram muitas vezes o fator de dissuasão. Até em âmbito geopolítico, a gente sempre soube que o fator de dissuasão é fundamental, porque é assim que você opera. Se os Estados Unidos entregassem todas as ogivas nucleares e a China e a Rússia não, o que ia acontecer no dia seguinte? A gente sabe. É muito evidente isso, né? Até um esquerdista é capaz de entender uma coisa dessas. Então, casas com bandeiras americanas que são associadas a patriotismo, que são associadas a republicanos, que, portanto, devem ter armas, são menos assaltadas. Tem o fator de dissuasão. A pergunta técnica é essa, Benê. As estatísticas subnotificam os casos de sucesso de uso de armas para legítima defesa, inclusive naqueles que não incorreram em crime, porque ele foi impedido justamente pelo sujeito sacar uma arma? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma série de fatores aí. Primeiro é a ocorrência do não crime, né? É a ocorrência do não crime. Então imagine, né, alguém, como você falou, isso é estatístico, tá? Você sabe disso. Isso é estatístico, né? Casas nos Estados Unidos que têm bandeira americana pendurada na porta são menos furtadas e roubadas que as que não têm, né? Exatamente porque ali se prevê que há um patriota, que há alguém que defende a segunda emenda, que há alguém republicano, né, que vai ter uma arma de fogo, né? Agora, óbvio, né, como é que você vai contabilizar estatisticamente um crime que não acontece? É impossível, né? Então, um criminoso que olha e fala assim, poxa, eu acho que aquele cara está armado, poxa, eu acho que ali tem uma arma, né? Então eu não vou arriscar. Ninguém nunca vai saber disso, né? A não ser o foro íntimo desse criminoso, tá? Mas isso é estudado também, né? Há estudos nos Estados Unidos, no Canadá também, pelo Fraser Institute, né, que mostram, né, esse efeito dissuasório. Inclusive, há uma pesquisa nos Estados Unidos feita com milhares de prisioneiros, de criminosos presos, que mostra exatamente isso. Tá? Ela foi feita pelo professor, não vou me lembrar agora, mas depois eu até mando para vocês, tá? E ele fez uma pesquisa com mais de 5.000 prisioneiros. E a maioria absoluta dos criminosos dizem: se eu desconfio que a pessoa, que a minha vítima, que a futura vítima está armada, eu evito esse confronto, tá? Isso tá lá, tá na pesquisa feita dentro das penitenciárias americanas. Alguns, inclusive boa parte dos criminosos, temem mais um cidadão armado do que o próprio policial armado, né? Ele tem mais receio do cidadão armado do que do policial, né? Isso aí, estatístico. Aí nós temos também o quê? Aquelas reações que não se transformam em boletim de ocorrência, portanto, né, não se transformam em estatística. E mesmo quando se transforma em estatística, essa estatística não é bem trabalhada,
Isso é um problema muito sério do Ministério da Justiça, né, do Senasp, eu já falei. Vai conversar com o Benê Barbosa, acho que o maior especialista brasileiro em armas, em munição, instrutor de tiro, bacharel em ciências jurídicas, especialista em segurança, de quem eu sou grande fã, aliás. Benê Barbosa, que está lançando um curso, tá? Daqui a pouco ele vai falar do curso dele. Benê, muito obrigado pela participação. Bom dia ainda para você, 11h57. Se você pudesse tentar resumir de início, né, qual era a ideia dos decretos do presidente Bolsonaro e o que muda a partir da suspensão de alguns trechos feita pela ministra Rosa Weber, eu peço, por favor, a gentileza de você explicar o que a gente teria e o que a gente pode ter. Não está consolidada ainda essa suspensão. Obrigado pela participação. Bom dia, Luiz. Bom dia, Navarro, Constantino, Amanda. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Muito obrigado. E vamos lá, né? Vamos rapidamente, né? Então, o que acontece? O que me preocupou exatamente não foi a questão que deixou de entrar em vigor, né? Então, haviam coisas como, por exemplo, né, carregadores não seriam mais controlados, prensas de recarga não iam ser mais controlados, né? Isso preocupou muito pouco, né? Pode ser natural, né? O problema é, né, quando você vê no julgamento do STF, né, mais precisamente da ministra Rosa Weber, onde ela coloca o desarmamento como uma política de Estado. É isso que ela faz. Contrariando uma política de governo, né, de um governo que foi eleito democraticamente com essa pauta, e mais grave ainda, contrariando, né, a decisão popular inequívoca do referendo de 2005. Ou seja, né, a gente percebe que algumas pautas, né, não vão andar, ou vão andar muito pouco, exatamente porque não faz parte, né, das ideias, da parte ideológica dos ministros do STF, o que é muito ruim. Se fosse um julgamento técnico, e realmente, né, houvesse extrapolado ali nas suas decisões, não haveria problema nenhum, né, isso ser derrubado. Aliás, é o que a gente espera do STF. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que no passado próximo, né, no governo de Lula, de Dilma, né, e de Fernando Henrique, né, esse tipo de modificação sempre foi feita via decretos, né, decretos do Executivo, e nada disso considerado ilegal, constitucional, né, ou que tenha ultrapassado o poder do Executivo. Amanda. Benê, boa tarde, seja bem-vindo. A justificativa da ministra Rosa Weber para suspender vários trechos dos decretos do presidente Bolsonaro é que eles feriam o Estatuto do Desarmamento, o espírito da lei, que é justamente restringir o acesso, o amplo acesso a armas, dificultar isso. Então, isso só poderia ser feito pelo Poder Legislativo. Quando o presidente passa a legislar sobre esses assuntos, ele entra ou ele invade a prerrogativa de outro poder, né, do Congresso Nacional. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: você não acha que seria muito melhor que essa questão, que de fato faz parte das bandeiras do presidente Bolsonaro, ele foi eleito com essa bandeira, entre outras, fosse discutida no Congresso Nacional? Quer dizer, não é esse o foro competente para decidir se você vai ampliar demasiadamente o acesso às armas? Vamos lá, boa pergunta, Amanda. Primeira questão, né? Convenhamos, né? O STF falar em ultrapassar aí os seus poderes, né, é meio complicado, uma vez que não é de hoje que o STF, na prática, vem legislando sobre questões que ele não deveria, né, e inclusive esmagando aí o poder legislativo do próprio Congresso Nacional, né. É óbvio, né, que essa questão precisa ser discutida no Congresso Nacional. Aliás, isso é uma luta muito antiga nossa, desde o final de 2005, quando nós vencemos o referendo, né? Vários projetos de lei foram colocados, entre eles o projeto de lei 3722, né, que tramitou por mais de 12 anos aí, acabou morrendo na praia, vários outros projetos. Então, claro, até porque há um perigo muito grande na questão de se fazer esse tipo de modificação através de decretos do Executivo. Porque hoje ou amanhã, né, nós teremos uma mudança de governo, isso é óbvio, né, vivemos uma democracia, e aí numa canetada o próximo governo pode alterar tudo de novo, o que gera uma insegurança gigantesca
pro cidadão, né, e para os atiradores esportivos, colecionadores, etc., porque você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. A questão aqui né, e eu volto a frisar isso, o presidente Bolsonaro ele não ultrapassou o seu poder regulatório, né? Todas as modificações que ele fez podiam ser feitas através de decretos, né? Tanto é que o próprio Senado, o próprio presidente do Senado já disse que não via nenhum ultrapassar do poder, né, regulatório do presidente nesses decretos. E parece que isso vai ser discutido também no Senado, né? Então, o melhor é mudar legislativamente, meu Deus do céu, mudar através de legislação, sim, é melhor, né? É mais seguro para todos nós, né? Mas, repito, ele não ultrapassou tecnicamente o que ele podia fazer. Aliás, o jurista Adilson Dallari tem um ótimo artigo sobre isso, dizendo que os decretos do presidente são totalmente constitucionais. Silvio. Absolutamente constitucionais. Benê, desculpa te decepcionar, mas eu não vejo muito futuro nessa agenda em relação ao Congresso Nacional, até porque a agenda desarmamentista é uma agenda da esquerda e uma agenda do mainstream, uma agenda dos jornais, né, que conversa, porque ela é pop, né? Ela é pop e ela conversa com aquele pessoal meio intelectual, meio de esquerda. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, Benê, quanto mais autoritário é um governo, a impressão que eu tenho é que maiores são as restrições armamentistas. Eu gosto sempre de recorrer à história, é uma grande paixão que eu tenho. Vamos lembrar do Japão lá no século XVI, eu vou lembrar da Alemanha nazista e recentemente da Venezuela. Talvez você tenha outros exemplos para citar. Queria que você comentasse um pouco essa relação, até porque nessas mesmas manchetes desses mesmos jornais que eu me refiro, o autoritário é o presidente Jair Bolsonaro. Historicamente, né, eu já pesquisei casos aí e no mundo todo sobre essa questão, né? Isso começa em tempos bíblicos, né? Se você pegar lá na Bíblia, você vai encontrar, né, quando os filisteus proibiram que os hebreus produzissem facas, lâminas, lanças, né? Não podiam nem mesmo produzir arados, etc., porque não havia nenhum ferreiro ali. Ou seja, uma questão de dominação, né? Depois isso vai se repetir na Alemanha nazista de uma forma muito forte, muito forte. Inclusive há um excelente livro publicado aqui no Brasil, que é Hitler e o Desarmamento, do professor Halbruch. Aconselho que as pessoas leiam para conhecer exatamente como foi feito o desarmamento na Alemanha, né? E aí União Soviética, Coreia do Norte, China comunista, Cuba, todos, né, Venezuela, a partir de 2012 principalmente, todos os países, todas as grandes ditaduras, né, se utilizaram do desarmamento para se perpetuar no poder. Portanto, não há nenhum indício histórico, né, que um presidente que pretende garantir esse direito à população seja um presidente ditatorial, autoritário, absolutista, seja lá o que for, né? Então, por exemplo, né, aí eu vou fazer um paralelo com a Alemanha nazista. Quando se instituiu o desarmamento na Alemanha nazista, né, a regra era que ninguém poderia ter armas, exceto quem? Os membros do partido nazista. Óbvio, né, o próprio Estado, o próprio governo, né, e os membros do partido nazista, né? No Brasil isso não passou, pelo amor de Deus, né, nem perto de acontecer, né? A liberação ou a flexibilização ou a possibilidade, chamem como quiser, depende da narrativa de cada um, né? Ela atinge todos, né? Então eu vi muito isso, né, no Twitter, né, a cracolândia das redes sociais, você via muito ali, né, o Bolsonaro está armando suas milícias. Não, peraí. Até onde sempre, primeiro, eu não sou milícia de ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Segundo, né, qualquer um pode comprar uma arma de fogo se atender os quesitos da legislação, né? Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você vota no Boulos, se você vota no Bolsonaro, não importa, isso é indiferente, né? Então imaginar que isso está sendo feito como um plano é uma insandice, é uma loucura. Constantino. Bom dia, boa tarde, já, Benê. Pois é, o Silvio tem essa mania de roubar minhas perguntas, né? Essa era a segunda que eu ia fazer com base na retrospectiva histórica. O livro da Joyce Malcolm também trata da realidade britânica, muito interessante, mostrando que
políticas desarmamentistas sempre tiveram um viés de fortalecer o Estado e diminuir o indivíduo. E acho muito curioso isso que você menciona, Benê, porque eu vi Freixo e companhia citando isso, né? O presidente quer armar suas milícias, ignorando que a lei vale para todo cidadão de bem, que comprove residência e aspectos psiquiátricos e tudo, né? Enquanto que as milícias da esquerda já estão armadas, né? De forma ilegal, os traficantes e tudo mais. Então vai ver que não quer concorrência com as pessoas de bem e aí acaba entregando talvez quem ele acha que apoia o governo, né? Pessoas decentes, não sei. Mas nós tivemos uma singela discussão aqui com a presença do senador Girão, e eu queria que você pudesse, como especialista, esclarecer então a Amanda, né? Eu citei o livro do John Lott, mas de forma muito direta, Benê, há correlação entre mais armas e mais crimes? Não há essa correlação. Né? Não há essa correlação. Mais ainda, né? Não há nenhum nexo causal entre uma coisa e outra. Né? Então, se você for pegar, por exemplo, os 25 países mais armados do mundo, né? Entre eles, inclusive, o nosso vizinho aqui, o Uruguai, né? Que é o 10º país mais armado do mundo, e só não foi desarmado porque o Mujica, apesar de extrema esquerda, ele é extrema esquerda raiz, né? Então, ele lutou... PCO, né? Que nem o PCO no Brasil. Isso, exatamente. Foi tanto para a esquerda que já deu a volta, chegou da direita, né? E assim, ele impediu, né, que fosse desarmado, que houvesse desarmamento no Uruguai. Até interessante, porque o ministro da Justiça dele foi muito pressionado pela esquerda uruguaia para desarmar o país, né? E aí, numa discussão, né, ele soltou uma frase que é espetacular, né, que ele falou: vocês têm uma ideologia, eu tenho uma biblioteca, né? Querendo dizer o seguinte, né, não é desarmando a população que você vai conseguir reduzir nenhum índice de criminalidade. Muito pelo contrário. O que nós vimos no Brasil é que quanto mais restrições foram colocadas, mais a criminalidade violenta cresceu. Inclusive, a taxa do uso de armas de fogo para homicídio cresceu mais de 10% durante a plena vigência do Estatuto do Desarmamento, mostrando que o criminoso, óbvio, né, não depende do mercado legal para se abastecer. Ele se abastece, claro, na ilegalidade. Né? Então, nós temos o livro do John Lott, nós temos estudos do Instituto Fraser do Canadá, que são estudos bem interessantes também, mostrando que não há essa correlação. Né? Benê, em relação, então, à questão aqui do Brasil, essa tentativa de restringir o acesso a armas, ela começou ali no governo Fernando Henrique, mais ou menos. Então, como é que a gente olhando os números, a partir dali, década de 1990, até hoje, com a restrição aumentando cada vez mais, apesar do referendo aí do plebiscito de 2005 ter tido apoio, né, para as armas, foi desrespeitado, a restrição vai aumentando e o número de homicídios com armas de fogo também aumenta, né? Sim. Isso começa modernamente, né? Claro, nós tivemos restrições no Brasil desde o tempo do Brasil colônia, depois do Brasil império. Grande parte que a gente sofre hoje, né, com limitações, etc., vem do ditador Getúlio Vargas, né? Temos ainda aí um entulho legislativo gigantesco, né, dele, mas modernamente começa realmente com Fernando Henrique Cardoso na década de 90, mais precisamente com o primeiro projeto de lei que foi colocado pelo então deputado Eduardo Jorge, do PT, ele era do PT, em 92, né? Em 91, final de 91, ele entrou em votação em 92, em discussão em 92, propondo, né, restrições severas. Inclusive é aí que eu entro na história, né? Em 1991, eu tinha comprado, com 21 anos, eu tinha comprado minha primeira arma, tive que apresentar 3 documentos apenas, né? E aí, entre esse projeto, eu falei, bom, tem alguma coisa errada com isso, né? E a gente tem, a partir dali, um contínuo nas restrições, cada vez mais restrições, e a criminalidade violenta, cada vez mais violenta, cada vez mais cruel, cada vez mais presente, né? E é interessante, né? Porque, assim, é aquela ideia de você pegar, né, uma receita de um bolo, você faz a receita, dá errado. Fala, não, vamos tentar de novo. Faz a receita, dá errado. Faz de novo. Ou seja, vai se repetindo a fórmula, esperando um dia, de forma mágica e milagrosa, que essa fórmula dê um resultado diferente. E ela não vai dar. E foi exatamente o que a gente viu. Então, Fernando Henrique institui o desarmamento do Brasil, ele começa com isso,
a criminalidade continua crescendo, e em vez de se olhar e falar, poxa, isso aqui não funcionou, não, é que foi pouco, vamos restringir mais, né? E não vai funcionar nunca. Amanda. Bom, primeiro eu gostaria de rebater o Constantino, dizendo a ele que o estudo clássico do John Lotz, né, em que ele faz uma análise sobre a questão armamentista e de segurança pública nos Estados americanos, ele pega um período de 1977 a 2010, mas depois mostrando que houve uma redução da criminalidade nesses estados conforme houve um aumento da circulação das armas. As regras foram flexibilizadas para o acesso às armas, mas esse estudo foi revisto pela Universidade de Stanford em 2017, dizendo que realmente houve uma redução da criminalidade, mas os estados que adotaram regras mais restritivas de acesso às armas, como Nova York e Califórnia, tiveram uma redução ainda maior da criminalidade. A conclusão desse estudo de 2017, bem mais atual, da Universidade de Stanford, diz que o aumento de armas, ampliaram de 13% a 15% os crimes violentos. Há muitos estudos nacionais também nesse sentido, que mostram uma forte correlação entre aumento de armas e aumento das mortes. Para citar alguns, o do IPEA, do Daniel Cerqueira, também há estudos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do Instituto de Criminalística, mostrando também que pessoas que estão armadas são potenciais vítimas de latrocínio. Então, há muitos estudos que mostram essa correlação entre o aumento de circulação de armas e o aumento de mortes. E também, para citar a história, quando a gente fala da Alemanha nazista, as tropas de assalto, as SA do Hitler e depois SS do Partido Nazista, foram todas armadas e transformadas em milícias. Houve uma ampliação do acesso às armas para que essa formação de milícias particular fosse formada, como aconteceu na Venezuela também, do Maduro, de Hugo Chávez e de Maduro. Você tem milícias particulares que têm grande acesso às armas. E essas milícias, obviamente, que dão guarida, sustentação a esses ditadores de plantão. Então, Bené, eu sei que você está aí fazendo não com a cabeça, eu gostaria que você se colocasse e respondesse, mas mostrando que há, sim, muitos estudos publicados nacionais e internacionais que mostram justamente o contrário dessa afirmação que vocês trouxeram, apontando que há, sim, quanto mais armas em circulação, mais mortes violentas. Vamos lá. Primeiro que a SS nunca foi milícia, né? Ela fazia parte do exército alemão. Nunca foi algo paramilitar. Depois do Hitler, né? Começou com as SA na Alemanha pré-nazista e depois você teve as SS, que eram o exército do Partido Nazista. O exército, isso. Era a tropa de elite do exército alemão. E óbvio, por fazer parte do Estado, é claro que eles teriam acesso à arma de fogo, porque o Estado ele nunca se desarma. Ele desarma os outros. Historicamente, você não tem nenhum Estado que se desarmou. Ele sempre busca se armar cada vez mais. Mas isso começa antes, com as SA, esse que é o ponto. Não, desculpa, historicamente isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Como eu disse, a restrição era total, como eu mesmo falei, exceto para os membros do Partido Nazista, o que demonstrava claramente que ele queria armamento para ele e não para a população, para os judeus, para as minorias que ele pretendia exterminar. Isso aconteceu na Venezuela da mesma forma. O acesso às armas na Venezuela ele não foi ampliado. Mas você tem uma milícia paramilitar na Venezuela, Benê, que dá sustentação ao governo. Armada pelo próprio governo. Exato. Claro, só que isso não está acontecendo no Brasil. Foi o que eu falei. Você não tem uma categoria no Brasil que você pode ter arma, vocês não. Como bem disse Constantino, a regra é geral. Qualquer um, hoje, obedecendo os quesitos da lei, pode adquirir uma arma de fogo. Mas óbvio, os maiores interessados são os apoiadores do atual presidente, os maiores interessados em armas, quem defende abertamente a bandeira armamentista no país. São seus eleitores, quem votou no Bolsonaro, grande parte, é favorável a ter o direito de se armar. Seria muito estranho alguém que votou na Marina Silva apoiar uma medida dessa, porque ela sempre se posicionou contrária, ou seja, é uma questão de afinidades, de pautas eleitorais. Então não há relação nenhuma coisa com outra. Quanto aos estudos, eu vou pegar aqui o estudo do IPEA, que eu analisei há muitos anos atrás, e ele metodologicamente, ele não se sustenta de forma nenhuma. Ele afirma que cada 2% a mais de armas aumentaria 1% o número de homicídios. Se isso fosse verdade, em 2019, que foi um dos anos que mais se vendeu armas no Brasil, a criminalidade de homicídios teria crescido nessa proporção que ele fala. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Em 2019, nós tivemos a menor taxa de homicídios no Brasil desde 1900.
2019. Mas esse estudo é anterior, né? Não é um estudo de 2019, né? É um estudo anterior, o do IPEA. Ele não pega esse ano. Mas o estudo diz que mais armas, mais crimes. Isso não se sustentou na prática. Por quê? Porque metodologia, já debati várias vezes, né? E não se sustenta. Ele não consegue sustentar a tese dele quando ele se defronta a um debate, né? Agora, claro, né? Você ter sua tese analisada apenas por aqueles que concordam com você, né? Isso é tranquilo. A questão do John Lott, embora tenha havido, né, esse estudo em cima do estudo dele, que se transformou num livro, Mais Armas, Menos Crimes, depois que foi publicado em Stanford, ele voltou, apresentou novos dados, apresentou novos estudos e análises, né, e comprovou mais uma vez que sim, ele estava certo, né? Até porque, convenhamos, né, o que a gente tem hoje em grande parte das universidades é um viés muito grande, né, que muitas vezes rege esses estudos, né? É uma espécie de engenharia reversa. O pesquisador pega e fala assim, eu vou confirmar o desarmamento como uma política de segurança pública, né? E ele trabalha nisso e chega nisso, né? Eu já analisei, perdi a conta quantos desses estudos, né? E analisei mesmo, né? Não é dizer que, não, ouviu falar, não ouvi falar, né? Eu sempre procuro fazer isso. Eu não tenho, né? Graças a Deus, né? A gente consegue não ter lá o viés de confirmação, né? Que é aquele viés onde eu procuro apenas dados, fatos, né? Lembranças que vão afirmar, né? Ou confirmar aquilo que eu acredito, né? Eu já li vários livros a favor do desarmamento, já vi vários estudos a favor do desarmamento, e nenhum deles demonstrou conclusivamente que o desarmamento reduz a criminalidade, né? E, mais uma vez, a prática é isso. Nenhum país, né, que adotou o desarmamento pública conseguiu reduzir a criminalidade violenta. Basta ver a Inglaterra, por exemplo. Estive lá em 2018 fazendo exatamente para ver, né, quais foram o resultado desse desarmamento, e lá realmente é um desarmamento extremamente rigoroso, né? E o que você vê foi o seguinte, né? Inclusive corroborado aí pelo estudo da professora Joyce Malcolm, né? Que se transformou no livro Violência e Armas, a experiência inglesa, né? Onde você mostra que, embora não haja armas disponíveis, a criminalidade violenta, inclusive os homicídios, cresceram assustadoramente, ao ponto de Londres hoje ser a capital mais violenta da Europa, né? E eu vi isso pessoalmente, né? Interessante é que aqueles que usam a Inglaterra como modelo para sucesso do desarmamento não falam o seguinte: a Inglaterra nunca teve altos índices de criminalidade violenta, ou mais especificamente, de homicídios com utilização de armas de fogo. Historicamente, isso ninguém consegue explicar. A faca na Inglaterra sempre foi o instrumento predileto, vamos dizer assim, utilizado pelos assassinos. Bem antes, inclusive, de haver qualquer restrição.